também significa alegria, porque um neném no braço é uma coisa muito bonita. Um abraço de um filho é uma coisa muito gostosa. Deitar e botar um filho em cima da barriga da gente, com aquela fraldinha sem camisa, é uma coisa assim indescritível. Mas ser mãe também significa sofrimento. Ser mãe significa alegria, mas ser mãe significa sofrimento. Quantas preocupações? É dor de ouvido? São gases? É um problema maior? Os choros ininterruptos que a gente não sabe explicar. O choro que tenta nos dizer alguma coisa, mas a gente ainda não sabe se comunicar. As companhias que a criança tem, as influências que a criança tem, o namoro com quem está sendo, com quem vai casar, que profissão vai escolher. Meu Deus, a gente pensa que quando crescer vai melhorar, piora. Sim ou não? Piora muito. Piora muito. Você não bota mais dentro do carro e leva para onde você quer. Você não sabe onde está, com quem está. Talvez alguém diga que o sofrimento de uma mãe tem a ver com um filho rebelde, com um filho problemático. E um filho rebelde, um filho problemático, independe da qualidade da mãe. Adão e Eva tinham 2 filhos, um temor total a Deus, o outro assassino, invejoso. No início da criação, a influência só de um pai e de uma mãe, não tinha ninguém na sociedade para dar conselho ruim, e um foi pelo seu coração doentio, sim ou não? Não foi a escola, não foi a televisão, não foi a revista, não foi o WhatsApp, não foi Facebook. Um teve inveja do outro, matou o outro. Caim matou Abel. E o Abel, um cara apaixonante, um cara generoso, um cara amoroso, um cara temente a Deus. A culpa é de quem? Da sociedade? A culpa é de quem? De Eva? De Adão? Sim, por um lado sim, porque o pecado já vem na humanidade, mas não um pecado específico da criação que ofereceram a Caim. Eu queria nessa manhã fazer uma análise dos sofrimentos de uma mãe por fases, e a partir daí ajudar a gente a entender alguns princípios de vida que todos nós precisamos ter. A primeira fase de sofrimento de uma mãe é a gravidez. E eu quero usar como modelo para a minha análise das fases de sofrimento de uma mãe muito especial, que ela não teve um filho problemático, mas mesmo assim sofreu. O sofrimento de uma mãe independe do filho ser problemático. E eu estou falando de Maria, mãe de Jesus. Jesus fez Maria sofrer demais. Pensa num filho que fez Maria sofrer, Jesus. Como assim, pastor? Como assim? Se não vejamos, a gravidez não é fácil, a perna incha, tem peso para carregar na barriga, enjoo, vômito. Pastor, não tive nada disso. Você é uma exceção, mas toda mulher tem alguma coisinha. Às vezes um sentimento gostoso da gravidez, mas ao mesmo tempo se sente feia olhando no espelho.
Tem grávida que quer se esconder do marido, porque não quero que você me veja muito assim não, porque ela engordou, ela alargou o seu quadril, o seu seio aumentou, porque tem leite, e assim por diante. E às vezes ela fica com vergonha do marido, porque mudou alguma coisa. Veja só, não deveria ser assim, mas tem de tudo. Agora em Lucas capítulo 1, versículo 34 e 35, a gente lê assim, olha: perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Esse é o momento em que Maria é avisada pelo anjo que ela vai ser mãe. Ela fala: mas como, se eu sou virgem? Eu tenho comprometimento, eu já sou noiva de José, eu não posso voltar atrás, nem ele. O compromisso de casamento, ele acontecia muito antes do dia de assinar no cartório, né, vamos dizer assim. Aquelas duas pessoas estão prometidas, já é uma aliança, já é um pré-casamento mesmo, não é um noivado que acaba e ponto final, não, já está definido, é ele para ela para ele. E agora, como é que eu apareço grávida? Você consegue entender o sofrimento que é a gravidez por causa do peso, por causa dos enjoos, por causa do temor? Será que meu filho vai ser perfeito? Será que meu filhinho vai ter mãozinha, vai ter pezinho? Aquelas preocupações, né? Dá um sangramentozinho, alguma coisa, ai, estou perdendo o bebê, é muito sofrimento. Gravidez traz muita preocupação. O médico fala: poxa, não, o tamanho do embrião não está o que deveria não, então vamos tomar aqui, não, você está correndo risco de perder, vamos tomar uma medicação para poder segurar o bebê, e você tem que fazer repouso. Muita preocupação. Mas no caso de Maria é pior, porque além de tudo que envolveria a sua gravidez, ela ainda seria chamada de uma pessoa traidora. Como é que ela vai aparecer grávida sem ter tido um relacionamento com José, sem ser casada? Naquela sociedade, ela é uma mãe solteira, é um negócio complicado. O José ia acreditar nela por causa de quê? Não, foi Deus. Foi Deus. Maria, ele não acreditou não, quando ela falou com ele não acreditou. Não é porque ele é homem de Deus que ele tem que acreditar numa coisa louca dessa. A mulher que eu amo, a minha futura mulher, está grávida e vem falar que foi Deus. Eu nunca vi Deus engravidando ninguém. Aí o anjo aparece para ele e fala: olha, o que está nela é do Espírito Santo, você pode ter tranquilidade, fui eu que plantei no coração dela, é o Messias, é o prometido. E então José recebe Maria. Não foi fácil para Maria não. Agora, a gravidez sofrida de Maria revela duas coisas, duas atividades, duas atitudes que a gente tem que ter. A primeira atitude é que Maria foi uma mulher disponível para Deus. Ela vai dizer no versículo 38: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Vão me chamar de sem vergonha, vão falar que eu sou traidora, o José pode me largar, a sociedade pode querer me apedrejar, porque uma mulher que engravidasse traindo o seu noivado poderia ser apedrejada pela cultura judaica. Mas eu pago o preço, eu estou disponível, eu enfrento o que for. A frase que resume toda a filosofia de vida de Maria é disponibilidade para Deus. Maria se colocou nas mãos de Deus, nos propósitos de Deus. Ela é serva, ela está pronta a obedecer e oferecer sua vida, ela está pronta a correr risco, a mudar sua agenda, a realinhar seus sonhos, a desistir dos seus planos em favor dos planos de Deus. Eu planejei outra coisa, eu planejei agora fazer meu enxoval, eu planejei agora casar, eu planejei tirar uma lua de mel, e agora já estou tendo que cuidar de um bebê. Eu não planejei isso.
O Senhor planejou, mas se o Senhor planejou, o Senhor sabe o que é melhor. Eu mudo a minha agenda, eu mudo o meu plano. Eu estava fazendo meu enxoval de noiva, agora tenho que fazer enxoval de bebê. Mudou tudo. O Senhor quer assim, assim será. Disponibilidade, a pergunta que eu faço é: qual a sua disponibilidade hoje para Deus? Ou você só faz o que é agradável, o que está no seu plano, no seu projeto? Maria foi disponível para Deus. Ser mãe é estar disponível para Deus e usar sua vida para gerar mais um filho para Deus. Segunda atitude de Maria diante do sofrimento da gravidez foi que Maria foi uma mulher disposta a pagar um alto preço pela vontade de Deus. Não só se disponibilizou, se definiu como alguém disposta a pagar um preço. Não adianta você estar disponível, não. A pergunta que eu quero fazer para você é se você quer pagar o preço por amor a Deus. As mães e pais que aqui estão, os filhos que aqui estão, qual é a semelhança da sua vida com Maria? O anjo falou só com ela e não com outras pessoas. A notícia não foi escrita no céu de Nazaré: ei Nazaré, Maria está grávida pelo Espírito Santo. Não saiu no Jornal Nacional, só ela sabia. Ou seja, ela tinha uma resposta, mas todos teriam uma acusação. Ela tinha uma explicação, todo mundo tinha uma provocação, uma acusação. Meus amados, Maria não tinha nenhuma garantia de que seu noivo ficaria com ela. Maria não tinha nenhuma garantia de que ficaria viva. A gente aprende muito com Maria, a pagar o preço por amor à vontade de Deus. Tem gente que não paga preço nenhum, só faz para Deus o que pode, o que está afim, o que não vai atrapalhar seus planos, seus projetos pessoais. Não está certo, querido. Deus mandou seu filho morrer numa cruz por nós. O mínimo que a gente pode fazer é pagar o preço, ser apaixonado, se entregar aos propósitos dele. Mães, não desistam dos filhos rebeldes. Talvez suas palavras não cheguem mais a eles, mas suas orações certamente chegam. Pastor, mas eu estou orando há muito tempo e parece que nada acontece. Eu queria te dizer que numa luta, enquanto não toca o round final, alguém que está apanhando muito ainda pode virar o jogo. Numa corrida de 42 quilômetros, numa maratona, um está lá na frente, 20 quilômetros de corrida, ele está lá na frente, ele está 5 quilômetros na frente de todo mundo. Não quer dizer que ele vai ganhar, porque ele pode cansar. E alguém que veio dosando a respiração, vem numa batida e vai ganhando 1 quilômetro, ganha 2, ganha 3, e chega na frente, 100 metros de completar a corrida, ele dá um pique, o outro não tem mais pique para dar, e ele vence a corrida. Nossa caminhada com os nossos filhos é uma maratona, mães e pais. Nossa caminhada com os nossos filhos não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, e nós não vamos desistir, porque ainda tem correria para acontecer. Segunda fase de sofrimento de uma mãe, com base na vida de Maria, são os sofrimentos dos sumiços que geram estresse. Não tem uma mãe que não passou um estresse, fala: cadê o fulano? Cadê a fulana? Eles têm a capacidade de sair da mão da gente e entrar debaixo de um móvel, entrar debaixo de uma cama, entrar no banheiro, está vindo do nosso lado, e a gente olha para o lado assim, eles voltam. Não tem um pai, uma mãe aqui que nunca passou o estresse de onde é que ele está. Se você me disser que você nunca passou por isso, eu vou te falar: você precisa de memorol, que sua memória está fraca, não tem jeito. Eles têm essa capacidade. Uma vez eu estava num parque, e o Gabriel, ele foi andando, e ele tomou um caminho do parque assim, coisa de 30 segundos, e a gente, eu e Bianca, tomamos outro. Pensa no desespero: roubaram meu filho. Maria passou por isso com Jesus, você acredita nisso? Até Jesus apronta essa. Lá em Lucas capítulo 2,
andando um pouquinho para frente, versículo 41. Eles foram adorar a Deus em Jerusalém, e no versículo 41 diz assim: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Esqueceram de mim. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, que foi a família toda, foi os primos, foi todo mundo. Naquele bololô, está lá Jesus com os primos. De repente, está ali com os primos. Daqui a pouco, cadê? Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, gente, pensa nisso. Mano, depois de 3 dias, pensa no estresse de Maria. Você já pensou nisso? Depois de 3 dias, o encontraram aonde? No templo. Não estava fazendo coisa errada não. Sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais ouviram, imagina Maria, feliz da vida, não estava? Pensa nisso. Pensa no que a Maria sentiu na hora. Quando seus pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Jesus naquele momento já vivia um momento profético com o pai. Estava ali a serviço do pai, um menino de 12 anos orientando, dando aula para mestres no templo. E a Maria, que agora tem que entender isso. Pensa, ela tem todo o direito de reclamar. Porque ela não pediu para ser mãe do Filho de Deus. Agora, quando a barriga cresceu, foi a dela. Quem deu leite na boca foi ela. Quem botou para rotar foi ela. Quem cantou musiquinha, batendo no bumbumzinho para dormir, foi ela. Quem deu papinha foi ela. Agora com 12 anos, ele está lá a serviço do pai. Maria tinha direito de esquecer que na verdade não foi ela que gerou. Que sofrimento, que sofrimento. Como lidar com essa insegurança, irmãos? A parte dos filhos. Os filhos podem entender que ser maduro não é fazer o que quer sem dar satisfação. Ao contrário, é dar satisfação e talvez, por submissão, não fazer o que querem. Isso é maturidade. Maturidade não é sair, chegar a hora que quer e não dar satisfação. Isso é imaturidade. Isso é irresponsabilidade, porque ele quer provar que ele pode, que ele acontece, que ele cresceu. Não, maturidade é dizer: mãe, estou em tal lugar com tal pessoa, chego tal hora, vou vir assim, vou pegar o Uber, vou de carona, tudo, vou pegar o táxi, vou pegar o metrô, vou pegar o BRT, tudo, dizer o que é, onde vai, com quem. Antes de sair de lá, falar: estou saindo agora, mãe, daqui a pouco eu estou aí. O que custa? Isso é maturidade. Isso não é uma pessoa que quer provar que é grande. Quem quer provar que é grande ainda é pequeno. Quem quer provar que é maduro, é imaturo. Maturidade não se prova, se vive. E qual é a parte dos pais? Os pais de hoje podem aprender muito da fé que Maria tinha. Em Lucas 2, por exemplo, ela pede a Jesus: Jesus, está faltando vinho na festa, você pode fazer alguma coisa? O que ele fala para ela? Mulher, não se mete nisso. Parece duro, não é? Mas naquele momento Jesus está lembrando para ela: quem define a estação do meu ministério é o Pai. E ali ele começa, falou isso, mas fez o que ela pediu. Falou isso, mas fez o que a mãe pediu.
O seu primeiro milagre acontece nesse casamento, que a falta de vinho era uma vergonha muito grande para a família. Ele vai lá, ele fala: ó, vou fazer, mas não é porque você pediu, não. Que ninguém ache que você é mediadora, que ninguém acha que pedindo a você, você fala comigo e eu faço. Mulher, que tenho eu contigo? Entenda isso. Se ele não faz isso, todo mundo ia falar o quê? A teologia ia ser, já é, né? Para muita gente, fala com Maria, que Maria fala com ele, o filho tem que obedecer. Maria não é mãe de Deus, Maria foi mãe do menino Jesus, ponto. Então, Jesus vai e a serviço do Pai, multiplica, transforma a água em vinho, e é o melhor vinho, né? Então a dureza da nossa vida familiar, da sua relação com seu filho, mãe, ainda vai virar vinho. Não perca a sua fé, aperfeiçoe o seu coração e a sua fé. Terceiro sofrimento, pelos quais as mães passam, e os pais também, é o sofrimento pelas dores dos filhos, que parecem nossas. Quando um filho sofre, a gente sofre. Quando um filho é humilhado, a gente é humilhado. E mãe, então, mãe se preocupa, mãe sofre, mas sofre mais que pai até. Mãe parece que tem uma percepção assim, tem um sistema Wi-Fi, que ela percebe o filho em perigo. É um negócio, é um Wi-Fi online, vai atualizando a mãe o tempo inteiro. Meu filho está em perigo. É interessante, o coração aperta mais do que pai. Por isso eu não acredito numa família em que se ignore a influência da maternidade. Quando a mãe morre, alguém tem que exercer esse papel, mas a gente ignorar, não. 2 homens vão gerar uma família? Não, está errado, está errado. Isso não é família, é um conjunto. Família não. Não exclua a maternidade de uma família. Meus amados irmãos, Maria sofreu demais com Jesus também, porque as dores dele eram as dores dela. Tem muito filho que está sofrendo por causa das suas atitudes. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O Senhor teu Deus te dá. Tem filho que não acredita na Bíblia, então ele vai aprontando, a conta chega. A conta chega, porque os filhos só estão acreditando no seu conhecimento, estão esquecendo que eles não têm maturidade. Um engenheiro civil acabou de se formar, você vira para ele e fala assim: olha, eu vou construir o maior prédio do Brasil, um arranha-céu, você vai ser o responsável pela obra. Vai cair, acabou de se formar agora, meu filho. Como é que gerencia as mudanças, as dificuldades, os obstáculos? O lençol freático, tal. Olha, o terreno, esse tipo de terreno, mudou uma coisa, uma situação. Olha, estão construindo dessa maneira naquele canto, estão fazendo isso, faz isso primeiro ou isso depois. Não tem bagagem, não sabe quais são as implicações das exceções. Vai construir um arranha-céu, construir uma casa, um apartamentinho de 2 andares é uma coisa, um arranha-céu tem que ter bagagem. E os filhos acham que o conhecimento que eles têm, porque eles acessam um smartphone o tempo inteiro, é suficiente para enfrentar a vida. Não é. Não é. Então, tem filho sofrendo porque está se achando esperto demais, mas tem mãe que está sofrendo por causa de filho, e o filho não fez nada, é porque aconteceu. Uma enfermidade vem, uma dificuldade de estudo vem. Tem criança que ele tem um problema de entender na escola, ele tem dificuldade de concentração. O seu irmão só tira 10, você não é. Ele tem uma dificuldade, ele tem uma limitação. Cuidado, mãe, cuidado, pai. Você pode fazer uma coisa muito errada, julgar de maneira muito errada. Queridos,
Maria viu o seu filho sendo perseguido. Lucas 4, de 24 a 30, por cada hora eu não vou ler. Ela vê uma cidade querendo matar seu filho. Ela é mãe. Tudo bem que ele é filho de Deus, mas eu gerei aqui dentro. Foi Deus que colocou, mas eu gerei. Você imagina o que é uma sociedade querendo tacar pedra, apedrejar, matar o seu filho? Eu vim lendo Lucas 1, 2, agora estou no Lucas 4, de 24 a 30. Quanto que ela sofreu com isso? Mães, eu tenho alguns conselhos sobre as dores dos seus filhos, em que a gente sente como nossas. Serve para os pais também. Primeiro conselho: acredite no que você fez. Acredite que a sua instrução está lá dentro. Ele pode procurar a droga, ele pode procurar o pecado, a imoralidade, mas tem uma semente da sua maternidade, da sua paternidade. Acredite no que você fez. Tem lá alguma coisa que pode ser irrigada e adubada para florescer de novo. Segundo conselho: não se culpem pelo que não fizeram. Ninguém acerta em tudo. Ah, fulana foi uma mãe melhor que eu falhei nisso e nisso. A fulana também falhou nisso e nisso e nisso. Não tem uma mãe perfeita, não tem um pai perfeito. Um dos graves problemas para a maternidade, para a paternidade, é a culpa. Nós nos sentimos responsáveis pelo fim da história dos nossos filhos, e não é verdade. Um pai trabalhador, dedicado, um cara correto, vive para a família, o filho começa a provar maconha com os colegas lá, depois da pelada, e aí não sabe que tem uma predisposição para a droga, menino bom, menino legal, mas ele começa a usar maconha e tem uma predisposição. Aí a maconha daqui a pouco é pouco, ele prova cocaína, ele prova bala, ele prova sei lá o que. A culpa é do pai? Não, que o pai não deu atenção. Será? É muito fácil jogar nas contas de um pai e de uma mãe as decisões malditas de um mundo maldito, porque o mundo jaz no maligno. Terceiro conselho: orem muito, independente do que tenham feito. Não se culpe, mas ore muito. Tenha acertado ou tenha falhado, a tua oração pode reverter. O que a gente tem que pedir a Deus todo dia é uma segunda chance nos nossos erros, e que eles valorizem os nossos acertos. Quarto conselho: amem muito, independente do que eles estejam fazendo. Tem uma força na maternidade e também na paternidade, que é maior do que as drogas que os nossos filhos fazem. A força do amor. Nosso amor não pode falhar. Amar não é concordar. Amar não é aplaudir. Amar é dizer, independente de não concordar e de não aplaudir o rumo que você tomou, eu te amo. Se você quiser, eu estou aqui para te ajudar. Quarta e última fase do sofrimento de Maria: o sofrimento por morte. Não deveria ser assim, mas às vezes filho morre antes de mãe. Não devia ser assim. Às vezes morre porque desonrou. Às vezes morre porque não valorizou. Às vezes morre porque morreu. É natural nascer e mais natural ainda morrer. Porque nem todo mundo tem garantia que vai nascer, mas que vai morrer, todo mundo tem a garantia.
Queridos, a Bíblia conta que quando Jesus estava na cruz, Maria ficou dali, ninguém tirava ela dali. Quando a gente vai ler João capítulo 19, a gente vê a mãe ali aos pés da cruz, vendo o filho totalmente dilacerado pelo açoite. Ah, é o filho de Deus. É, mas quem deu de mamar fui eu. É o filho de Deus. É, mas quem deu papinha fui eu. Aliás, a primeira mulher da Bíblia já sabia a dor de perder um filho. E às vezes a gente não perde um filho porque morreu, mas a gente perde um filho porque morreu para Deus. E devia doer também. Ah, meus amados irmãos, dor na morte. Ninguém tentou tirar Maria dali, duvido que não tentaram. Mas ela deve ter dito: daqui não saio, daqui ninguém me tira. Qual a atitude diante da dor que o filho da gente sofre e da dor da morte de um filho? Olha o exemplo de Maria. Diante de tantos sofrimentos, Atos 1,14, depois que Jesus morreu, já ressuscitou, Atos 1,14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres, e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Jesus morreu, ressuscitou, subiu aos céus. Maria permaneceu na oração e nas súplicas com seus irmãos. Maria permaneceu fiel a Deus, mesmo não tendo mais seu filho com ela. Maria permaneceu apaixonada por Deus, entregue às orações, apesar dos sofrimentos pelos quais passou. Maria não duvidou de quem era Deus, apesar da luta que enfrentou. Maria não declarou a desistência de uma vida em Deus, porque Ele tirou o seu pequeno amor. Mas por que com tanto sofrimento na gravidez, nos sumiços, nas dores que eles sofrem e até na morte, as mulheres ainda querem ser mãe? Por quê? Porque há nelas um dom de Deus. Um dom de Deus. Um dom para se sacrificarem por quem sempre se sacrifica por elas. Desculpa. Para se sacrificarem por quem nem sempre se sacrifica por elas. Porque filho é bicho ingrato. Talvez você não seja, mas tem muita ingratidão na relação de filho com mãe. Para se sacrificarem por quem nem sempre se sacrifica por elas. 2 e último, diante dos sofrimentos, porque as mulheres querem ser mães, porque há nelas um dom para amarem sem que necessariamente se sintam amadas. É Deus purinho. Quem é que se sacrifica por quem não valoriza? Jesus. Quem é que ama a gente que não está nem aí para Ele? Jesus. A maternidade é um modelo, é uma metáfora clara, é um modelo, é um simbolismo claro, é um exemplo claro, uma ilustração clara do amor de Jesus por nós. Por isso, se arrancar a maternidade da existência humana, arrancou o exemplo de Jesus.
entender melhor isso tudo que eu preguei? Eu tenho uma surpresa para você. You know, the blind will see, the deaf will hear, the dead will live again. The lame will live, the dumb will speak, the praises of the Lamb. Mary, did you know that your baby boy is Lord of all creation? Mary, did you know that your baby boy will one day rule the nations? Did you know that your baby boy is heaven prophet lamb? And this sleeping child you're holding is the great Mary did know. É a cara do André Leão nessa canção, né? Maria, você sabia o que você estava fazendo no meio daquele sofrimento? Mãe, no meio do teu sofrimento, Deus está fazendo alguma coisa. Saia daqui convicta disso. Feliz Dia das Mães.